E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática, certo? É, eu vou fazer uma sequência de aulas e nessa sequência de aulas a gente vai terminar a apostila e eu vou explicando para vocês os exercícios para que vocês possam concluir a apostila de vocês, beleza? Vou estar postando essas aulas até de tarde e vocês vão ter condições de terminar a apostila, ok? Bom, para começar o nosso assunto, a gente vai continuar aqui o estudo da circunferência, certo? E nesse estudo a gente vai trabalhar agora a parte de retas secantes e tangentes a uma circunferência, né? As propriedades das retas secantes e tangentes, certo? Então, como a gente viu na aula passada, retas secantes são retas que passam pela circunferência, certo? E elas tocam a circunferência em dois pontos, certo? E somente dois pontos. Então, o que é que acontece? Quando nós temos uma reta secante, certo? E essa reta secante ela é perpendicular a um raio dessa circunferência, a gente vai ter uma propriedade que diz o seguinte, que essa reta secante ela, ela é dividida ao meio, certo? Então, essa dimensão aqui vai ser a mesma dessa dimensão aqui, certo? Essa é a nossa reta secante, ela passa pelo ponto B, pelo ponto A, certo? E ela é dividida ao meio pelo raio, ok? Então, tranquilo aí para vocês, né? Essa propriedade. Se eu tiver a medida de metade dessa reta, a outra metade é a mesma coisa. Na segunda propriedade, nós temos a propriedade da reta tangente à circunferência, certo? E diz o seguinte, qualquer reta tangente à circunferência é perpendicular ao raio da circunferência no ponto de tangência. Ponto de tangência é exatamente aquele ponto em que a tangente toca a circunferência, certo? Então, a tangente é uma reta que ela passa tocando um único ponto da circunferência por fora, é óbvio, né? E o raio que toca essa tangente ela apresenta um ângulo de 90 graus em relação à tangente, certo? O raio nesse ponto que a tangente toca, ok? Então, mais uma propriedade aí tranquila para vocês utilizarem, certo? E aí dá para saber, dá para resolver bastante coisa com isso. A gente vai ver mais à frente nos exercícios. Por fim, nós temos a terceira propriedade que diz segmentos de tangentes a uma circunferência. Se nós tivermos duas tangentes, certo? E essas duas tangentes elas forem se cruzam num ponto P, ok? Essas duas tangentes elas vão apresentar o mesmo comprimento, certo? Desde que esse ponto A e esse ponto B aqui eles estejam alinhados, certo? Então elas vão apresentar o mesmo comprimento aqui. Esse comprimento aqui vai ser igual a esse comprimento aqui, de ambas as tangentes, certo? Então, de um ponto qualquer, você tira duas tangentes do mesmo comprimento, ok? Sempre. Aí aqui nós temos esse ponto P qualquer, sai uma tangente daqui, outra tangente daqui, mesmo comprimento as duas tangentes, tranquilo. Certo, então, com isso aqui a gente já consegue resolver alguns exercícios aqui, certo? Vamos ver os exercícios da página dos 411, certo? Então diz o seguinte, calcule a medida do segmento AM, sabendo que a corda AB é intersectada pela reta T, ou seja, intersectada significa que ela é cortada, né? A reta T ela passa pela nossa corda, certo? Perpendicular a ela.
e que passa pelo mesmo centro C, ou seja, é aquela história do raio, certo? Então, nós temos o centro C da circunferência, certo? Essa aqui seria a minha reta T. Cadê? Essa aqui seria a minha reta T. E se a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, estou tentando aqui, se a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, esse lado aqui também vai ser 22 milímetros, né? Está em milímetros. Pequenininha a circunferência. Certo. Se aqui também é 22 milímetros, esse aqui é o segmento A, que vai de A até M, certo? E ele pediu exatamente esse segmento, AM. Então, resposta 22 milímetros. Esse horror de linha para você responder 22 milímetros. Vocês escrevem aí por extenso que dá para usar bastante linha se quiser. Ok. Na questão 2, a gente tem o seguinte. Observe a figura e calcule o valor de x. Então, vejam só. A figura mostra uma reta que sai do centro da circunferência, certo? Ou seja, daqui para cá nós temos um raio, certo? E esse raio, ele intersecta, né, ou corta essa corda, certo? A corda, se vocês prestarem atenção, é como uma reta secante, certo? Só que a gente só mostra o segmento que está dentro da circunferência. Então, a regra se aplica do mesmo jeito, certo? O segmento que vai aqui de A até C, ele vai ter o mesmo tamanho do segmento que vai de C até B, certo? Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Vejam só. Eu vou igualar aqui, certo? O 5x menos 14 ao x mais 6. Por quê? Porque esse lado aqui da circunferência, o lado AC, ele é igual ao lado CB, certo? Ele é igual ao lado CB da circunferência. A câmera está desfocando um pouquinho, mas dá para vocês perceberem, né? Quando eu tiro aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão isolar o x, descobrir o valor de x, certo? E é só o que a questão pede. A questão só pede o valor de x, beleza? Então, terminem de resolver essa questão, certo? Eu não vou estar apresentando a solução para vocês. Eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça, ok? Vamos lá. Então, continuando, nós temos o seguinte. Calcule, no 3, calcule a medida do ângulo ABC. Qual é o ângulo ABC? Quando tem esse chapéuzinho aqui em cima da letra do meio, significa que é a letra que tem o ângulo, o B, certo? Então, ABC, é esse ângulo aqui, certo? Sabendo que a reta T tangencia a circunferência no ponto A, certo? Então, você tem essa reta T como uma tangente, então o ponto A é o único ponto que ela toca a circunferência, certo? E isso aqui é um raio, sai do centro da circunferência até o ponto A. Então, pela regra, isso aqui é um ângulo de 90 graus. E nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou chamar esse ângulo aqui de x, ok? Esse ângulo de x. E aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode estar fazendo o seguinte. Eu posso estar dizendo que 55 mais 90 mais x vai ser igual a 180. Ok?
Agora é só eu fazer essa soma aqui, passar para lá, subtraindo e pronto. Aí vocês já resolveram, certo? Mas eu não vou, é óbvio, né? Eu não vou passar a resolução completa para vocês. Então vamos lá. Aí vocês terminam de concluir aí essa questão, ok? Em seguida, nós temos essa daqui. Calcule o valor de x na figura a seguir. Aqui nós temos uma expressãozinha para indicar o ângulo C, uma expressão para indicar o ângulo B, e óbvio, né, a gente percebe aqui que essa reta que passa pelo ponto D e pelo ponto B é uma reta tangente à circunferência de centro C. Então, como de C até A é um raio, esse ângulo aqui só pode ser um ângulo de 90 graus, certo? Então, esse aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, ok? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a soma desse ângulo aqui de 90 mais x mais 15 mais x menos 15 vai ser igual a 180. Então, a gente faz essa soma, certo? Vai obter a expressão numérica da mesma forma e aí é só resolver, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai ficar assim. A gente vai ter 90 graus da tangente mais x mais 15 mais x menos 15. Tudo isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a 180, certo? Deixa eu clarear aqui para vocês. Vai ser igual a 180 graus, ok? Aí o que você faz? Pode somar o x com x, pode somar o 15 com 15. Esse 15 aqui já é negativo, ó. Esse aqui já corta, certo? Aqui a gente já corta. Então, resolvendo essa expressão, vocês vão obter o valor de x, certo? E mais uma vez eu não vou fazer a continha toda com vocês, porque vocês têm capacidade de fazer essa continha, ok? Essas continhas, essas expressões numéricas, são expressões numéricas que vocês aprendem lá na 7ª, 8ª série. Pois bem, continuando ainda com os exercícios, a gente tem aqui na questão 15, determine os valores de x e y dos itens a seguir, sabendo que os segmentos de reta PA e PB, certo? PA e PB, possuem um ponto P em comum e tangenciam a circunferência nos pontos AB. Então, ó, esse ponto P aqui é das duas tangentes, certo? E eles tangenciam a circunferência em dois pontos diferentes. O que acontece? O que acontece é o seguinte, esse segmento de reta aqui, certo? Esse segmento de reta aqui, ele vai ser igual a esse segmento de reta aqui. Então, o que é que você vai fazer? X menos 15 é igual a 23, certo? Nesse caso aqui, o que é que você vai fazer? 4x mais 3 vai ser igual a 7x menos 12. Tranquilo, certo? Então, você iguala as expressões e resolve, certo? E consegue descobrir os valores de x e os valores de y, que não tem aqui, né? Só tem x aqui do lado de cá e aqui são x também. Desconsidere esse y aí, ok? Aqui nós temos um exercício interessante nessa 6. Na 6, esse exercício ele diz o seguinte,
Em um terreno triangular, será feito um sistema de irrigação circular, como mostra a figura a seguir. Está aqui a figura. Caso o proprietário pretenda cercar o terreno com arame farpado, qual a metragem mínima de arame que será comprado, certo? O terreno ele é triangular, vai ser feita aqui uma irrigação circular, certo? E ele quer comprar arame para circular esse triângulo, certo? Para circular o triângulo, a gente tem que descobrir os valores de y, de z e de x. Depois, a gente tem que saber somar todos esses valores. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tranquilo? Bom, a gente sabe que tangentes que saem do mesmo ponto, elas vão ter as mesmas medidas quando cruzam esses pontos aqui, certo? Então, eu tenho aqui duas tangentes de mesmo ponto, duas tangentes de mesmo ponto, certo? Não sei porque o M aqui está incompleto, está na apostila de vocês também. Mas o que é que vai acontecer? Então, esse segmento, deixa eu colocar cores diferentes. Esse segmento aqui, estou mal hoje de fazer uma... Então, esse segmento aqui vai ter a mesma medida desse. Então, y ele já é igual a 22, certo? O 19 aqui, ó, está no mesmo ponto do x. Então, ele vai ser igual, x é igual a 19, certo? Por fim, a gente tem aqui, ó, esse 27 aqui, ele está no mesmo, saindo do mesmo ponto que o z. Então, z é igual a 27, certo? Já peguei todos os valores. O que é que eu preciso fazer? Então, se eu sei que z é 27, y é 22 e x é 19, o que é que eu vou fazer? É só eu somar todos esses valores, porque ele quer o perímetro para poder cercar esse triângulo, certo? A soma dos lados. E aí eu vou ter 19 mais 19 mais 27 mais 27 mais 22 mais 22. E aí a gente obtém a resposta, ok? Bom, pessoal, eu vou tentar fazer o vídeo mais curto, que o pessoal estava chorando aí que o vídeo é longo demais e coisa e tal, certo? Então esse vídeo está com 17 minutos e eu dei dicas para resolver as questões, certo? Então resolvam essas questões aí com esse vídeo por enquanto. E aí na próxima, daqui a pouco eu vou gravar mais uma aula e eu vou enviar para vocês irem resolvendo essas questões, certo? Então, vamos curtindo aí esse feriado de Peixoto, certo? Eu estou gravando aula agora porque eu moro em Guarantã e Guarantã não é feriado. Então, eu estou trabalhando, beleza? Mas vocês também podem curtir o feriadinho fazendo umas questõezinhas de matemática, certo? Que é de lista de resolver, ok? Valeu, pessoal!